Bom dia, boa tarde, boa noite. Turma de Mercado de Eletrônica, essa aula 11, capítulo 6, Análise Estrutural. Esse capítulo se divide em duas partes. A primeira parte é sobre treliça e a segunda parte é sobre máquinas simples, tá? Então, nessa aula de hoje, vamos falar sobre treliças, tá certo? Quando você tiver a disciplina de RESMAT, você vai aprender mais sobre esse assunto. Hoje é a primeira introdução. Bom, aqui nós temos um exemplo de uma treliça de ponte, tá certo? O objetivo da estudo da treliça é saber quais são as forças que atuam em cada membro da treliça aqui, tá certo? Cada membro atua uma força. Para eu poder dimensionar a grossura desse membro, o material dele, eu preciso saber quanto que é a força que atua aqui. Depende da carga que vai passar aqui, de quantas barras tem, de como elas são organizadas, tá? E aí, para calcular essas forças em cada barra, você tem dois métodos. O método das seções e o método dos nós, tá certo? E você vai encontrar frequentemente esse tipo de estrutura aqui, que é a chamada chapa de fixação, que você conecta várias barras aqui. Nesse caso são 8 barras, tá? Bom, uma treliça simples, ela é feita de barras. No nosso caso aqui, essas barras são totalmente rígidas, elas não se deformam, porque nós estamos na mecânica, né? Para estudar a deformação dos corpos é outra disciplina que é a RESMAT. E aí, essas barras são chamadas barras delgadas, né? Barras de espessura bem menor do que o comprimento, né? O diâmetro dela comparado com o comprimento é muito pequeno. E elas são unidas por pinos ou placas de reforço, tá? Essa placa de reforço também é chamada de chapa de fixação, tá? Então, se você tem em inglês é gusset plate, pode ser pino também assim, tá? Sendo um pino liso ou sendo uma chapa em que as forças passem todas pelo mesmo ponto, essa estrutura ou aquela estrutura anterior, ou essa aqui, elas não geram momento aqui, tá? Como todas as forças passam pelo mesmo ponto, o momento dessas forças em relação a esse ponto aqui é zero, tá? E quando o pino é liso, as barras também podem se mover, tá? Então, novamente, as forças passam pelo mesmo ponto, não tem momento aqui. Então, os nós de uma treliça não geram momento, tá? Somente forças, né? Força no eixo X, força no eixo Y, né? Então, a junção das treliças das barras é feita por pinos lisos ou chapas de fixação, também chamadas de placas de reforço, tá? As treliças, em geral, são 3D, mas você pode, uma treliça simétrica em relação à profundidade pode ser analisada pelo seu corte, né? Então, é uma treliça plana. Então, por exemplo, um telhado, você tem aqui várias seções desse tipo aqui, pode ter mais de uma. Então, você pode apenas analisar uma dessas seções, que é um corte plano, e analisar a treliça por aqui, tá? Repara que o peso do telhado recai sobre essas terças, tá? Que são, aqui mostramos só uma, né? Nesse caso, esse telhado aqui. E a terça é sempre pode acima de um nó da treliça, tá? Existe um apoio normal aqui, no caso isso aqui é um pino, um apoio fixo, né? Ou uma articulação, ou um pino. E aqui é um rolete, dá para ver que tem um rolete aqui, tá? Então, repara, a treliça, em geral, ela não é presa, rígida, chumbada nos dois extremidades. Ela é presa numa e na outra não precisa estar presa, né? Isso garante a ela a vibração, que ela possa amortecer esforços, né, de vibração. E, em geral, os carregamentos são projetados para cair em cima dos nós, tá?
Então, nesse caso aqui, ó, tem uma terça aqui, terça aqui, terça aqui, terça aqui, terça aqui. Então, você tem forças que caem em cima dos nós. Tá? Essa é uma treliça de telhado. Também tem uma treliça de ponte. Né? A ponte tem aqui o piso apoiado nas transversinas. E as transversinas são presas nos nós. Tá? A longarina é presa à transversina, que por sua vez é presa nos nós. Então todo esse peso da ponte é apoiado em cima dos nós. Tá? Então isso aqui fica assim. Ó, tá? Ninguém projeta uma treliça para ter força no meio da barra. Ninguém faz isso. Tá? Você quer pendurar alguma coisa aqui? Pendura no nó. Tá? Então, é proibido você fazer esforço na treliça no meio da barra. Você projeta ela para que todos os esforços recaiam sobre os nós. Tá? Certo? Então aqui temos alguns exemplos de treliças de telhados. Tá? Aqui nós temos, por exemplo, as chapas de fixação. Tá? Aqui já mostra o pilar, né? Aqui é o vão, aqui é a mão francesa. Essa estrutura toda aqui, não só a treliça como também os apoios, é chamada de pórtico. Tá? O pórtico é toda essa estrutura aqui que vai até a base, no chão. Tá? Então aqui estão as terças, tal, né? Aqui as chapas de fixação ou placas de reforço para fixar as peças, tá certo? Aqui eu tenho várias treliças típicas de telhado, né? A tesoura é a mais simples. Tem a Howe e a Pratt, que são vãos um pouco mais longos, tá? Para vãos curtos você pode usar a tesoura, que é a mais simples. Vãos moderados, a diferença entre a Howe e a Pratt é que a Pratt é a junção de 5 peças aqui embaixo e a Howe é a junção de 5 peças aqui em cima, tá? De 5 barras. Então, essa e essa são muito usadas para vãos moderados. Aí você tem outros tipos de vãos, né? Você tem vãos mais longos, você pode usar esse tipo leque ou flink, tá? E tem a flink arqueada também, que é muito usada. Para telhados planos se usa essa estrutura chamada Warren, tá? Tem esse aqui que é a dente de serra. Aqui nessa parte você pode pôr uma janela, então é bom para iluminação. Mas não pode ser um vão muito longo, vãos curtos a moderados. Tá? E para garagens, hangares de aviões tem essa outra, que é em arco superior poligonal. E para ginásios de esporte, grandes ambientes, tem esse de arco triarticulado. Tá? Então, ela se une aqui em cima. Esses são exemplos de treliças para telhados. Tá? Aqui tem um caso de uma estrutura que você pode ver aqui as placas de reforço bem nítidas aqui, né? Tá certo? Isso aqui eu acho que é um transportador, né? Aqui é uma treliça tipo Warren, né? Não, esse aqui é o Pratt, né? Que as 5 estão aqui embaixo, tá? E essa também é uma passarela Pratt, né? Aqui, ó, 5 aqui embaixo, tá? Então, esses aqui são alguns exemplos de treliças, tá? Por que a treliça é importante? Né? Porque a treliça se comporta como um corpo rígido. Ela é rígida, pessoal. Tá? Ela é rígida. Então, se você colocar aqui essa treliça nesse telhado, ou colocar uma chapa grossa de aço, no formato triangular, vai dar o mesmo resultado. Entretanto, a treliça é muito mais leve, é vazada e permite melhor circulação do ar e é muito mais leve. Então a treliça, por se comportar como um corpo rígido e por permitir passagem de ar e ser muito mais leve, ela é muito usada. Tá? É uma coisa bastante interessante usar treliças. Tá? Já as treliças de ponte têm outro tipo de design. Tá?
Aqui é aquela mesma figurinha que já mostramos antes, né? Com mais detalhes, né? Tem as longarinas e as transversinas, mas aqui chamada corda inferior, o tabuleiro, corda superior, que é essa parte de cima. Tem treliça de ponte que essa estrutura é por baixo da ponte, em vez de ser por cima, tá? Então, tem vários tipos de design para treliças de ponte. Por exemplo, temos aqui a Pratt normal, a Howe também, tem a Waring com esses montantes, né, que é a parte de cima, e essa Parker que é arqueada, né? Essas duas aqui de cima vão até 60 metros de vão. Essa Waring é muito comum, tá? E tem outras que são mais sofisticadas para vãos maiores, né? Vãos acima de 90 metros. Treliça em K, treliça Baltimore, treliça Waring subdividida, né? São várias Waring juntas. E aí temos uma classificação de treliças que ela não é assim tão importante, mas é bom você ter uma ideia, né? Por exemplo, isso aqui não é uma treliça, tá? Por quê? Porque se o pino é liso, ele permite que você se movimente. Se você fizer uma força aqui, ele vai descer, tá? Ele só não vai descer se você colocar uma barra aqui no meio, aí ele não vai descer. Então, essa estrutura aqui é a estrutura básica de uma treliça. É feita de 3 peças, 3 barras. Você pode aumentar a treliça colocando mais 2 barras. A cada 2 barras a mais que você põe, você fabrica um nó, tá? Então essa treliça aqui ela tem 3 nós, 2 apoios e 3 barras, tá? Então, o número aqui de reações de apoio, eu tenho 2 reações de apoio aqui, que é o pino fixo, e aqui eu tenho uma reação de apoio. Então R minúsculo é o número de reações de apoio, aqui são 3. B, o número de barras, aqui são 3. J, o número de nós, aqui são 3 também, tá? Aqui são treliças simples, né? De A para B para C, você juntou mais 2, você fez AD e AC, você colocou mais 1, e assim vai. Cada 2 barras você monta um triângulo de uma treliça, vai aumentando, tá certo? Nem sempre a estrutura é de triângulo, assim, pode ser uma coisa assim também. Ó. Se você fizer ABC, depois fizer CD e AD, depois você pode fazer DE e BE, fazer um retângulo aqui. Isso aqui não é muito usado, não é muito estável fazer isso, tá? Não é recomendado. Tá? Esse pino aqui, ele vai ser muito forçado, né? Desculpa, peraí. Esse pino aqui, ó, tá? Não se costuma fazer isso. Né? O sistema só não arca porque essas duas de cima não deixam, né? Treliça composta. Aí a junção de treliça simples forma uma treliça composta, né? Aqui são 3, uma treliça grande, uma pequena junção por barras, né? Então, uma treliça simples se une a outra por uma barra, por exemplo, né? Ou por uma única barra, ou por uma barra em cada vértice, tá? Cada eixo da treliça também grande pode ser aumentado por 4 barras. Isso aumenta a resistência da treliça, tá? E tem treliças que são muito complexas, tá? Que eu nem vou mencionar aqui no curso, porque não faz parte, né? De estudar essas coisas aqui, por exemplo, é muito complexa. Elas se cruzam aqui no meio, mas não se juntam. Não tem pino aqui, tá? Então esse tipo de treliça aqui nós também não vamos estudar. Também não vamos estudar treliças espaciais em 3D. Que não tem nenhum problema de estudar, é tranquilo, só que dá muito trabalho e não tem muita relevância no nosso caso aqui, tá? Estudo inicial nós estamos fazendo. Bom, então, como eu disse antes, B é o número de barras, R o número de reações e J o número de nós, tá? O que acontece? Se B mais R igual a 2J, a treliça é determinada estaticamente. E se B mais R for maior que 2J, então tem mais incógnita do que equação. Então a treliça é estaticamente indeterminada, tá? Por que que isso é assim, né? Se você olhar bem aqui, ó, para eu descobrir as forças que agem nesse pino,
não, nesse pino aqui, por exemplo, nessas duas barras, tá? Eu fazendo as reações de apoio, eu tenho uma força aqui. Se eu pego esse nó e calculo a resultante aqui, tem que dar zero. Então, eu implico que essas três, essa força de reação e essas duas forças das barras, somadas dão zero, tá? Então, o que acontece? Em cada nó que aparece aqui, eu tenho duas equações. Soma das forças em x igual a zero e soma das forças em y igual a zero, tá? Então, o que acontece? Por que é assim? Se eu pegar o número de barras e mais o número de reações, tá? Como é que eu sei que dá para resolver? Se ela for o dobro do número de nós. Por quê? Cada nó gera duas equações. Tá? Cada barra e cada reação, somadas na treliça inteira, vão dar duas vezes o número de nós. E aí, se for igual, você tem a determinação. Tá? Nós vamos ver aqui rapidamente essa explicação. Entretanto, muitas vezes, B mais R é maior que 2J. Então, aí, nesse caso, não dá para você resolver só por treliça, só por estática. Você tem que resolver por resmate também, que é outro tipo de exercício. Tá? Muitas vezes também, B mais R é menor que 2J. Nesse caso, está faltando reação aí para segurar a treliça. Tá? É uma treliça instável. Tá certo? Então, vou dar esse exemplo aqui. E também, por exemplo, então aqui, por exemplo, aqui eu tenho aqui, ó, duas reações, mais uma, 3. A princípio daria para encontrar pelo equilíbrio do corpo rígido. Isso aqui é um corpo rígido, né? Para cada barra eu tenho duas incógnitas aqui, duas aqui, duas aqui, duas aqui, duas aqui, tá certo? Então, essas duas aqui, uma vem para cá, outra vem para cá. Então, na verdade, cada nó me dá uma incógnita. Porque a minha incógnita para cada barra, que é a mesma, no fundo é a mesma, né? Tá certo? Quando eu encontro o equilíbrio aqui, eu já encontro a reação dessa e dessa. Ou seja, as reações mais o número de barras, as reações mais o número de barras me dá um número total de incógnitas. E duas vezes o número de nós me dá um número total de equações. Aí, se eles forem iguais, aqui é o número de incógnitas, aqui é o número de equações. Se forem iguais, então você consegue fazer a conta. Tá? Bom, esse tipo de desenho mostrado aqui, ele é um desenho que mostra estabilidades externas, instabilidades, né? Nesse caso, isso aqui é instável, né? Isso aqui vai cair. Tá? Isso aqui pode rolar e vai cair. Por que é instável? Porque as reações de apoio se cruzam. Ó. Essa reação cruza com essa. Tá? Então, essa aqui é uma estabilidade externa. Ela tem uma instabilidade externa. Os apoios não seguram ela. Essa aqui também, todas as reações paralelas. Ela pode andar no eixo X. Também é uma instabilidade externa. Tá? E tem a estabilidade interna, que é uma coisa muito difícil de ver, pessoal. Tá? Por exemplo, isso aqui é uma treliça estável, mas esta aqui já não é. Porque tem esse quadrado aqui, tá? Não se coloca quadrado em meio de treliça, pessoal. É muito raro isso, muito raro, tá? Isso aqui vai fazer uma instabilidade aqui na treliça. E tem casos muito complicados. Por exemplo, esse aqui é instável, tá? Esse outro aqui, então, ó, ele vai ser instável só se D igual a D'. Então, esse caso de instabilidade interna, ele é muito complexo de você descobrir, mas, em geral, uma dica é que se tiver um quadrado, por exemplo, você já desconfia, tá? Então, o que acontece? Quando que é instável? Se o B mais R, né, o número de incógnitas, for menor que o número de equações, e mesmo se for maior ou igual aqui, ela vai ser instável se tiver as reações de apoio que se cruzam, ou são todas paralelas,
ou se formar uma instabilidade interna, tipo um mecanismo colapsável, que seria um exemplo, um quadrado. Tá? Então, por exemplo, aqui eu vou dar algumas treliças para você dizer se ela é estável ou instável, estaticamente determinada ou estaticamente indeterminada. Tá? Essas cargas internas são conhecidas, né? A gente não vai falar sobre isso, só para saber. Por exemplo, essa treliça aqui, vamos ver. Ó, pino, rolete, então R igual a 3. Barras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 barras mais 3 reações, 22. 22 incógnitas, tá? 1, 2, nós agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 nós. 2 vezes 11, 22. 22 igual a 22. Essa treliça aqui, ela é estaticamente determinada. Essas reações não são concorrentes, as reações não são paralelas, e aqui eu teria um quadrado. Então ela também ela é estável, tá certo? Ela é estável externamente, porque as reações não são concorrentes, ou paralelas. E aí B mais R igual a 2J, então a treliça é estaticamente determinada. E por inspeção aqui dentro nós vemos que ela não tem nenhum quadrado, a treliça é internamente estável. Tá? Essa aqui, por exemplo, vamos ver. Vamos lá então. Ó, pino, R igual a 4, hein? 2 e 2, R igual a 4. Agora vamos ver as barras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 mais 4, 19. Tem B mais R é 19. Agora vamos ver J. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 2 vezes 9, 18. 19 é maior que 18. Então, essa treliça aqui é estaticamente indeterminada. Precisaria ter mais uma equação que vem da Resmate para resolver ela. Externamente ela é estável porque as reações não se cruzam, né? Não são paralelas, nem se cruzam. E como B mais R é maior que 2J, então a treliça é estaticamente indeterminada. Quer dizer, para mim resolver ela precisa de mais uma equação. E de grau 1, ou de primeiro grau, porque faltou só uma unidade aqui. E por inspeção, aqui não tem nenhum quadrado, ela é estável internamente. Vamos ver essa aqui. Ó. Vamos lá então. Ó, pino, balancim. Então, R igual a 3. Barras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 barras. 9 mais 3, 12. Nós. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nós. 6 nós. 12 vezes 6, 12. 12 igual a 12. Então, ela é determinada, estaticamente determinada. Tá? As reações aqui não se cruzam, então ela é estável externamente. Aqui dentro também não tem nenhum quadrado, ela é estável internamente. Tá? Ó, 12 igual a 12, tá certo? Essa aqui. Essa aqui tem um quadrado, hein? Ixi, então vamos ver aqui. Ó, 2 mais 1, 3. Tá? Tem 3 reações. Barras. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 barras. 12 mais 3, 15. Nós. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 12 vezes 8, 16. Então, 15 é menor que 16. Então, essa treliça ela é instável. Externamente, ela seria estável, mas como ela tem menos incógnitas que equações, ela é instável. E internamente ela também é instável, porque tem esse quadrado aí, tá certo? Externamente estável porque as reações não se cruzam, mas como é menor, então isso é instável, tá? Internamente instável, tá?
E aqui, pessoal, tem esses exercícios que é para vocês fazerem essa mesma análise que eu fiz, tá? Para vocês testarem esse meu raciocínio aí que a gente acabou de fazer. Tem todos esses aqui para vocês fazerem, tá? Eu não vou fazer aqui. A resposta desses exercícios está no fim desse mesmo arquivo PowerPoint, tá? Lá tem a resposta. E agora vamos resolver a treliça, né? Quais são as premissas de projeto, então? Nós já falamos sobre isso. As cargas todas são aplicadas nos nós, tá? E os elementos são unidos dos nós por pinos lisos ou chapas em que as forças são todas concorrentes, tá? Essas duas condições garantem que não vai ter momento nos nós, não tem força, não tem momento para torcer os nós, não vai ter. E essas cargas vão ser apenas para comprimir ou tracionar, né, a treliça, cada membro da treliça, tá? Então, as forças concorrentes aqui, todas passam pelo ponto A, então em relação ao ponto A, todas essas forças têm momento igual a zero. Então o nó não tem momento, porque se o pino é liso, não tem atrito, né? Então ele também não vai gerar momento de forças tangenciais, lá, forças chamadas cortantes, né? E aí, cada elemento vai ser um elemento de duas forças. Então fica muito fácil, pessoal. A barra já é o sentido da força. Você só tem que descobrir se é a força de tração ou de compressão. Isso é muito importante na treliça, tá? Muito importante. Se você errar uma barra e dizer que ela é compressão em vez de tração, você pode desmontar a treliça, tá? Na hora que você fazer dimensionar a treliça, você tem que saber se ela vai ser comprimida ou tracionada, a barra, tá? Esse tipo de análise é a análise mais simples que pode acontecer, pessoal, tá? Porque, ó, se eu cortar essa barra no meio, continua aqui, né? A força se tá lá dentro, né? Essa mesma força de tração, tá? Mas o caso geral é você não ter apenas a força de tração ou compressão. Você pode ter também forças verticais em relação à barra, chamadas forças cortantes. E pode ter ainda momento fletor, que vai fletar, né, vai fazer a barra entortar assim, ó, tá? Esse aqui é o caso geral. Então quando você faz um corte desse tipo, pode aparecer tanto a força de tração e compressão, como a força cortante e o momento fletor. Esse é o pior caso. Você vai estudar isso aqui em resmate. Aqui na treliça só tem a força de tração ou compressão. Seria só essa normal aqui, tá? Então é muito mais simples analisar a treliça do que analisar um caso complexo, né, de resmate. Por isso que você não põe força no meio de uma barra. Nunca pendura nada no meio de uma barra. Por quê? Porque você vai gerar coisas assim. Vai aumentar o número de incógnitas, tá? Então, se apoia sempre nos nós, e aí você só vai ter força de tração e compressão nas barras, tá certo? Vamos lá então. O que é o método dos nós? O método dos nós é o primeiro método que você vai aprender para resolver uma treliça, tá? Simplesmente você diz que a treliça é formada por barras e nós, tá? E você vai descobrir quanto que é a força que age em cada membro, é chamada força interna, né? Então, se você olhar aqui no slide anterior, a força interna dentro de uma barra pode ser tração e compressão, cisalhamento ou cortante e fletor, né? No momento que flexiona, né? Você pode entortar a barra. Então as forças internas dentro de uma barra podem ser bem complexas, tá certo? Elas podem ser bem complexas. Mas, no caso da treliça, devido a esse arranjo que a gente faz de colocar só forças nos nós, você vai ter a força só de tração ou só de compressão, tá? Então essa força interna dentro da barra só pode ser de um tipo, ou ela de tração ou de compressão, tá certo? Então, o nó, a gente vai dizer que cada duas barras ela é juntada por um nó, tá certo? Pessoal, só um minutinho aqui que eu vou fechar a janela aqui, peraí.
Caiu uma tempestade aqui. Bom, então, o que acontece? Eu tenho aqui duas barras e tenho um nó aqui, tá certo? Nós vamos supor que o sistema é formado por duas barras e esse nó, como se fosse o pino. Então você separa. O pino é um corpo, a barra é outro corpo e a barra é outro corpo. Então você vai analisar só o pino, que é o nó. Tá? Repara que o pino e a barra, se o pino puxa a barra puxa o pino. Então o pino e a barra são corpos que têm forças de ação e reação. Tá? Então o pino é separado da barra, que é o nó. Tá? Se o nó é puxado para cima, é porque é a barra que está empurrando. Tá? Então, se a barra está empurrando, é porque o pino está empurrando ela para baixo. Então, se o pino vai para cima, o pino é tracionado, a barra é comprimida. Tá certo? Ação e reação. Se o pino tem uma força para cima, a barra tem uma força para baixo. Ação e reação. Tá? Então, em geral, o que a barra sofre é o contrário do que você vê no pino. Tá bom? Então, o que acontece? Você vai no pino, aqui, e fala só que esse pino é a soma das forças igual a zero. Vai ter x e y. E esse é o grande problema desse método, pessoal. Tá? Você tem aqui um nó que tem várias barras, por exemplo, aqui, você só tem duas equações. Você não consegue resolver isso aqui de imediato. Você tem que começar por nós que tem poucas barras. Tá? Cada nó só te dá duas equações. Você só pode ter duas incógnitas, ou duas barras desconhecidas. Se você tiver três barras, você já não consegue resolver. A menos que você conheça a terceira. Tá certo? Então, por exemplo, vamos fazer esse primeiro exercício. Determine a força atuante em cada elemento da treliça mostrada na figura. E indique se os elementos estão sob tração ou compressão. Esse aqui é o enunciado básico dos exercícios, tá, pessoal? O que acontece? Aqui eu tenho duas barras apenas. Posso começar por esse nó. Não poderia começar por esse nó aqui, porque eu não sei a reação no pino A. Não poderia começar por aqui, porque eu não sei a reação aqui de apoio, né, desse balancinho. Poderia sim começar com o equilíbrio do corpo rígido. Acharia as reações em A e em C. Sabendo as reações em A, eu acho essas duas barras. Sabendo em C, eu acho essa aqui. Também pode ser feito. Tá certo? Mas, como tem esse pino B que está sossegado aqui, só com duas barras, eu posso começar pelo nó B. Pelo nó B, então eu vou ter aqui, ó, eu vou lá e faço o DCL. O DCL é só esse nó B com as forças. Então tem a força de 500 e as duas forças nas barras. Que você pode chutar o sentido à vontade, pessoal. Né? Usa só o bom senso. Se eu chutar isso aqui para baixo, então isso aqui tem que chutar para cima, para poder equilibrar, né? Então eu vou chutar assim, aqui é 45, né? Então eu faço aqui o nó e põe as equações. Em x, soma das forças em x igual a zero, vai ficar 500 menos FBC seno de 45. Já acho FBC. Em y, FBC cosseno menos FBA dá zero e acho FBA. Agora veja bem, como é que eu sei que é compressão e tração? Vamos fazer então o seguinte, ó. Eu estou aqui na barra AB, tá certo? A barra B. Aqui em cima é o pino B. O pino B, a força FBC deu positiva. Então o pino vai para cima. Se o pino vai para cima, então a barra vai para baixo, porque é ação e reação. Então a barra é comprimida. Está aqui, ó. Comprimida. Tá certo? Agora, essa barra aqui, FB... Isso aqui é FBA, né? Agora FBC. FBC é essa outra barra aqui, tá? Vamos pensar então isso aqui. Aqui está o pino, aqui está a barra BC, tá? Certo? Então, essa força FBC, ela deu positiva para cima, certo? Então,
o pino está indo para cima. Então a força é para baixo. Tá certo? Agora, veja agora essa aqui é a análise da FBC. Agora vamos pegar a análise da FBA. A FBA deu positiva. Eu chutei lá para baixo. Então tá certo. Então o pino B está indo para baixo. Então a barra está indo para cima. Porque é ação e reação. Então, se a barra está indo para cima, então a barra é tracionada. Está aqui, ó, tração. Tá certo? Se você for agora no nó C, faz o DCL, tá certo? Você vai ter essa força. Então você agora é obrigado a colocar a força com a direção correta. E com o valor já. Tá certo? Porque você disse que a FBC era para cima, lá no ponto B. E deu certo, deu positivo. Então aqui embaixo, ela é para baixo, com o mesmo valor, né? Ação e reação. Tá certo? Tá aqui. Aí o FCA, eu chutei para cá. Porque o CY tem que ser para cima, essa reação de apoio. Então, para cancelar essa força para a direita, tem que chutar uma força para a esquerda. Tá? Bom, vou lá resolver. Soma das forças em x igual a zero, vai ficar menos FCA mais essa aqui, cosseno de 45, já chega a FCA. Vamos pensar no FCA, então. FCA, o nó está indo, está positivo aqui, FCA. Então, esse nó C aponta para lá. Então, a barra aponta para cá. Se essa ponta da barra está para cá, a outra ponta da barra está para lá. Então, é tração. Tá certo? Então, aqui é a tração. E em Y, eu vou achar o CY. Tá, o CY está vertical para cima. E se eu for aqui no nó A, eu vou achar as reações de apoio em A, porque essas duas barras aqui eu já conheço. Tá? Então, no nó A, eu tenho essas duas forças que eu já conheço. Então, o AX vai dar 500 para a esquerda e o AY 500 para baixo. Tá certo? Então, o AX positivo para a esquerda e o AY positivo para baixo. Tá? Tá aqui. Então, resolvi a treliça. Aqui a gente mostra de novo esse negócio do ponto, do nó e da barra. Né? Por exemplo, o nó B, lá em cima. Aí o FBA deu positivo para baixo, 500. Então a barra está para cima, ação e reação. Tá certo? Então a outra ponta da barra está para baixo, porque ação e reação aqui, né? Tração, né, na barra. Se você colocar duas forças para cá na barra, a barra vai andar, né? Então aqui a barra está assim. Então isso aqui é tração na barra, tá certo? Beleza? Por exemplo, o nó C. A FCA deu 500 para cá no pino. Se o pino está assim, a barra está assim. Tá certo? Se essa ponta da barra está assim, a outra está assim. Então, tração na barra de baixo. Tá certo? E essa barra inclinada, lá em cima no pino B, a força deu positiva para cima. Quer dizer que a barra está para baixo. Na outra ponta, a outra ponta está para cima. Então, aqui, ó, compressão. Tá certo? Compressão. Então, aqui é compressão. Beleza? Então, em geral, basta você desenhar as forças positivas no pino, você vai ter, então, o contrário acontecendo na barra. Tá bom? E esse sabe se é tração ou compressão. Esse outro exemplo aqui. Ó. Determine todas as forças atuantes em todos os elementos da treliça mostrada na figura. Tá certo? O que eu faço? Ó, 3 barras. 3 barras. 2 barras e um apoio. 2 barras e um apoio. Não tem como eu começar esse exercício, pessoal. Eu tenho mais incógnitas que equação. Então, o que eu tenho que fazer? Eu sou obrigado a calcular as reações de apoio primeiro. Então, eu suponho que tudo isso aqui é um corpo rígido, que a treliça é um corpo rígido. Coloco essa força aqui de 3, coloco as reações aqui no pino, AX e AY. E aqui é um rolete, só o CY. Então, eu faço esse tipo de diagrama do corpo livre. E, pessoal, eu não vou resolver isso aqui, tá? Uma vez ou outra. Vocês têm a obrigação de saber resolver isso aqui. Então, já vou mostrar aqui o que é a resposta. O CY deu 1,5, o AY deu 1,5 para baixo e o AX deu 3 para a esquerda. Tá?
A partir daqui agora eu já posso começar a calcular. Por exemplo, aqui eu tenho um nó com duas forças conhecidas, então só tem duas barras incógnitas. Tenho esse nó também com uma força conhecida, só tem duas barras como incógnita. Então dá para começar por este, que é o A, ou por este, que é o C. Vamos começar pelo C, que é mais fácil, tem só uma força aqui. Então desenho o DCL, que é o pontinho com as três forças. Então, o e-mail para cima, vou chutar FCB para baixo e vou chutar FCD para cima. Tanto faz, se você chutar errado ou negativo, você faz o contrário no final, tá? Então, dá para achar essas duas barras, só resolver o sistema assim, x e y. São as forças em x igual a zero, são as forças em y igual a zero. Então aqui eu tenho duas equações com duas incógnitas, tá? Resolve, substitui uma, joga na outra e tal. Aí você encontra que o FCB é 5,02, tá? Ele deu positivo, quer dizer que esse sentido está certo. Então no pino a força é para baixo. Se no pino a força é para baixo, então na barra a força é para cima, porque é ação e reação. Se aqui nessa barra a força é para cima, lá na outra ponta da barra a força também tem que ser assim, né? Não pode ser assim, porque senão a barra vai andar, né? Isso aqui o que é? Compressão. E aqui deu compressão. Tá certo? Resolvendo para outra força, eu encontro que FCD é 4,10, tá? Esse FCD também deu positivo. Então esse sentido aqui que eu marquei está certo. Quer dizer que o FCD é para cá. Quer dizer que se o pino é para cá, então a barra é assim. Se nessa ponta a barra é assim, na outra ponta de cima a barra também é assim. Isso aqui o que é? Tração. Então tá aqui, tração. Tá? Se eu vou agora para o nó D, que é esse aqui, eu tenho aqui 3 barras, mas esta aqui eu já conheço. Tá? Presta bem atenção. Se neste ponto aqui, se neste nó a força FCD é para cima, neste nó a força é para baixo, porque tem que ser tem que ser correspondente, né? Ação e reação, né? Neste nó embaixo, a força no FCD, né? A força é para cima. Quer dizer que a barra, a força é para baixo. Lá em cima na barra, a outra força é para cima. Então este pino, a força é para baixo, ação e reação, tá certo? Então eu sou obrigado a desenhar esse FCD com esse valor já e com sentido para baixo, porque isso eu já conheço. Senão não resolvo o problema. O valor está aqui, o sentido para baixo. Vou chutar esse FDB para cima e vou chutar esse FDA para baixo, porque assim eu consigo ver que eu consigo fazer uma soma igual a zero aqui. Ó. Se eu chutar esse cara aqui para cá, não vai dar zero a soma. Né? Então, só para ter um bom senso. Fazendo as equações, o que eu vou ter aqui? Que em x igual a zero eu tenho duas forças, e em y igual a zero eu tenho duas forças aqui, né? Como essa aqui eu já conheço, já encontro essa. Então esse FDA deu 4,10 também. Tá? Também. Vamos lá ver. Vamos ver então. Por que é tração? Por que é tração? Então, FDA deu positivo. Eu chutei certo. Então o pino está para cá. Se o pino é para cá, a barra é para cá. Se essa barra é para cá, a de baixo é para cá. Então a tração está aqui. O mesmo vale para o FDB. FDB deu positivo, tá? Na soma em Y. Tá? E aí, se ele deu positivo, quer dizer que isso aqui está certo. Então, esse FDB puxa o pino para cima. Então, se o pino está indo para cima, então essa barra aqui está sendo voada para baixo, né? Porque é ação e reação. Se aqui nesse ponto está para baixo, lá no ponto lá de cima está assim. Então isso aqui é o quê? Tração. Tá certo? Tração aqui. E se você for agora para o nó A, você vai achar o FBA. Tá? O FBA, que faltou só essa barra aqui. Você pode ir para o nó B ou para o nó A, tanto faz.
Aí se você fizer, vai dar isso aqui, em compressão, tá? Vamos ver esse outro exemplo aqui, ó. Determine as forças em cada um dos elementos da treliça, mostrada na figura. Indique os elementos que são tracionados ou comprimidos. Bom, 3 barras, não consigo. 2 barras e um apoio, não consigo. 3 barras, não consigo. 2 barras e um apoio, não consigo. Então aqui não tem saída. Eu sou obrigado a resolver primeiro o equilíbrio da treliça. Então pense que a treliça é um corpo rígido. Marco aqui a reação do rolete, só uma reação vertical. A reação do pino aqui são 2 reações, Cx e Cy, e faço o DCL. Tá? Tá aqui. Beleza? Bom, fazendo o DCL, eu descubro aqui, ó, fazendo o equilíbrio, né? Estou fazendo isso aqui, eu vou fazer. Eu descubro aqui o meu Cx dá 600 para cá. Fazendo os momentos no ponto C, eu descubro que o meu AY aqui é 600 para cima. E a soma de y igual a 0, eu descubro que o meu CY para baixo está certo, ele vale 200. Então essas duas forças são aqui do terceiro quadrante, né, resultante. Esse aqui está para cima. Agora eu posso começar pelo que for mais fácil. Pode ser pelo pino A. Acho que o pino A é o mais fácil, né, do que o C. Se eu fizer no nó A, eu tenho então aqui, ó, a força para cima e 2 forças nas barras, você pode chutar. Se eu fizer para cima, para cá e para cá, não vai dar certo, vai ser uma negativa, né? Vai dar uma negativa. Por quê? Porque não vai ter resultante para trás aqui, né? E no lado de cá. Pode ser essa aqui para baixo, ou essa aqui para lá, ou essa aqui para cá e essa aqui para cima. Você tem que chutar, não tem jeito. Então aqui no A eu vou chutar assim, ó. É o A. Eu sou obrigado a marcar o AY correto. Ele deu positivo 600, então é 600 para cima. Isso aqui eu conheço. Se eu chutar esse FAD para cá, esse FBA tem que ser para baixo. Então, para baixo, tá certo? Para poder cancelar em X. Se eu chutasse esse FAD para lá, para a esquerda, então esse FAD tem que ser para cima, para poder cancelar em X também. Bom, chutei assim, vamos ver o que vai acontecer. Então eu vou lá, soma de x igual a 0, soma de y igual a 0. Aí encontrei que o FAB deu 750, esse cara aqui. Então essa barra B está aqui, ó. A barra B está aqui. O pino A, a força no pino é para baixo, positivo. Quer dizer que a força na barra é para cima. Se aqui nesse ponto a força é para cima, no ponto de cima a força é para cá. Isso aqui o que é? Compressão. Está aqui, ó, compressão. A soma em x, se eu fizer aqui, eu vou descobrir que o FAD deu 450, então deu correto. Também esse sentido que eu chutei está certo. Então nessa barra de baixo, AD, se esse pino está para cá, então a barra é para lá. Se a barra aqui é para lá, na outra ponta ela é assim, então isso aqui é tração. Está aqui, tração. Tá? Agora eu posso ir para o nó, eu conheço essa barra, posso ir para o nó D, ou posso ir para o nó B. Vamos para o nó D. Então eu conheço essa força, eu sou obrigado a marcar ela com o valor 450. Se aqui ela está assim, no outro pino ela está assim. 450 para a esquerda. Tá? Isso aqui eu sou obrigado a marcar isso aqui. Correto. 600 também tem que marcar correto. Esses dois eu posso chutar. Eu chutei os dois para baixo, que foi uma besteira, né? Não tem como cancelar o Y. Um deles vai dar negativo. Vamos ver o que vai acontecer. Em X. Soma em X, eu vou achar o FDB. Porque FDC não tem X, né? Aí eu só pegar todas as forças em X e descubro então que o FDB deu menos 250. Então eu chutei errado. FDB tem que ser para cima, não para baixo. Se o pino é para cima, então a barra é para baixo. Se a barra é para baixo aqui, lá em cima ela é assim, então a tração. Então a força certa é 250 de tração. Tá aqui. E em Y, eu chuto aqui em Y e descubro que o FDC dá 200. Chutei certo. Então a força no pino aqui é para baixo.
Então a força na barra é para cima. Se aqui é para cima, lá em cima também é para cima. Então é compressão. Compressão, tá aqui, compressão. Tá? Só falta a barra BC. Posso pelo nó B ou pelo nó C. Se eu for no nó C, eu já conheço as duas incógnitas aqui, o CX e o CY. Já conheço essa força CD, que é 200 para cima, tá certo? Que é o... Desculpa, peraí. Né? E aí, o FCB tem que dar 600. Vou chutar para cá, tá certo? Não tem opção. E aí, o que acontece? Se para cá está correto, que é 600, se o pino é para cá, então a barra é para cá. Se a barra aqui é para cá, na outra ponta ele é assim. Então isso aqui é a compressão. Está aqui, compressão. Tá certo? Aqui tem um esquema mostrando, né? O que acontece no pino, acontece o contrário na barra, porque são forças de ação e reação. Tá certo? Beleza? Bom, agora um outro tópico interessante, que são os elementos de força nula. Na treliça, muitas vezes tem vários elementos de força nula. Se você arrancar esses elementos fora, não vai acontecer nada. Tá? Por exemplo, essa treliça aqui. Ó. Se eu pegar esse ponto D, pessoal, o que vai acontecer? Primeiro esse ponto A aqui. Ó. Primeiro ponto A. Eu tenho uma força na barra vertical e uma na horizontal. Pessoal, essas duas forças nunca se cancelam, elas são perpendiculares. Então só tem uma resposta, as duas são zero. Então eu posso arrancar essas duas barras fora. Nesse ponto D, eu tenho essa força aqui e a outra aqui. Repara, pessoal, que a resultante em Y aqui, ou nesse caso aqui a resultante em X, não tem como ser calculada. Então, se eu pegar esse sistema XY aqui, ó, o FDE, esse FDC aqui no eixo Y, não tem ninguém para cancelar ele, então ele tem que ser zero. Se esse cara é zero, não tem ninguém para cancelar esse aqui, então esse aqui também é zero. Então essas duas barras também posso arrancar fora. Então, a treliça assim ou a treliça assim, dá na mesma. Tá? Dá na mesma. Mas aí você fala assim, professor, por que eu faço isso aqui então? Isso aqui é redundante. Eu falo assim, muitas vezes essas coisas aparecem nas treliças por problemas de esforços aleatórios ou esforços não constantes. Esforços, por exemplo, de uma ventania super forte ou de um pequeno tremor, tá? São esforços que não são esforços permanentes, são esforços que não são constantes, esqueci a palavra certa agora aqui, mas então o que acontece? Esses esforços, às vezes a treliça tem barras redundantes para suportar esses esforços que não são aleatórios, né, que acontecem de vez em quando, tá? Então, nesse caso aqui, ó, se você tiver se tiver dois elementos unidos, nenhuma força externa aqui pode jogar fora. Dois elementos unidos, nenhuma força externa aqui pode jogar fora, tá? E tem outro caso também assim, ó, caso em que a barra encontra a outra a 90 graus. O que acontece? Se eu pegar esse nó D aqui, essa força não tem como ela ser cancelada, porque essas aqui são nesse eixo. Então essa barra aqui, ela é zero. O mesmo que essa outra aqui, ó. Essa outra aqui também. Aqui são as duas forças no eixo, nesse eixo aqui. Essa força nesse eixo X, como é que ela vai ser cancelada? Não tem como. Então, ela vai ser zero também, essa aqui. Então você pode arrancar essas duas forças daqui. Tá? Aqui não tem nenhuma força externa atuando. Então você pode deixar assim. Só que em geral as pessoas não fazem isso. Elas põem essas duas barras aqui, que é para você suportar esforços transientes, né, que falam, esforços transitórios,
que possam ocorrer na barra. Pode ser que uma hora esses nós começam a ser forçados de alguma forma aí, por esforços de vento, sei lá. Então você reforça a treliça. Tá? O que acontece então? Geralmente, se 3 elementos se encontram no nó e 2 elementos são colineares, assim, o terceiro você pode jogar fora. Não tem como você cancelar esse cara aqui. Tá? Não tem. Então você pode. Isso aqui, ó. 3 elementos, 2 colineares. Não tem como você anular isso aqui, então isso aqui é 0. Tá? Então, por exemplo, aqui, nesse exemplo aqui, eu quero saber assim, quais barras eu posso jogar fora aqui. Tá? Então você fala assim, ops, já vi uma aqui. Já vi a barra G aqui, o nó G. Por quê? 90 graus, né? Ó, 90 graus, 2 barras lineares. Então essa barra GC aqui pode jogar fora esse cara aqui. Então essa barra você pode jogar fora. Depois, esse nó D aqui, também, ó, 90 graus aqui, linear aqui, esse aqui pode jogar fora. Tá? Então F aqui é 0. Quem mais? Veja bem, se esse FDF é 0, o que acontece com esse outro aqui, no nó F? Esse aqui já é 0. Esse aqui não tem como ser cancelado. Então esse aqui também pode jogar fora. Pode jogar fora essa e essa. E essa também. Quando você fala, se aqui eu posso jogar fora, aqui também posso. Opa, aí não. Porque nesse nó tem uma força externa. Então esse cara aqui não é 0. É 2 aqui dentro, né? E esse aqui também não posso jogar fora, porque isso aqui tem uma força, então eu preciso dessa barra para cancelar essa aqui. Tá certo? Isso aqui não vai ser 0. Tá? Porque eu preciso dela para cancelar essa. Então, do lado de cá, eu podia jogar fora essas 3 barras. Mas do lado de cá não podia jogar nada fora, por causa dessa força externa. Aí você fala assim, professor, então o que acontece se eu aparecer uma força de repente aqui? Eu preciso dessa estrutura. Então, na verdade, apesar dessas 3 forças, essas 3 barras não estarem sendo requisitadas, eu mantenho elas para suportar esforços transientes. Se eu quiser pendurar um lustre aqui, por exemplo, nesse ponto G, eu vou ter que ter essa barra aqui, tá? Então o pessoal monta a treliça simétrica e bem reforçada, mesmo que se as barras às vezes não têm esforços, tá? Em geral, nos nós sempre tem esforço, vai ter esforço aqui, tá? Sempre tem esforço, por quê? Porque sempre tem alguma coisa de carga, né? Por isso que você fez a treliça, para suportar a carga. Ninguém faz um nó numa treliça para não suportar nenhuma carga. É um defeito de projeto isso. Bom, agora, esse outro método das seções é um método interessante também, e ele é um pouco mais simples do que o dos nós. Quer dizer, o dos nós também já é simples, né? As seções é interessante, é diferente, né? O que acontece? Você pode cortar uma barra e aqui dizer que a força nessa barra cortada, ela é uma força na direção da barra. Você pode desenhar de tração ou de compressão, você que sabe. Você é livre para isso. Tá? Tanto faz se for tração ou se for compressão, os elementos aqui dentro sofrem essa força, tá? Então qual é a ideia? Você corta uma treliça e escolhe um lado dela. E aí, qual que é o truque? Você pega esse lado que você escolheu e faz o equilíbrio do corpo rígido. Supondo que essas forças na barra que está cortada são forças de tração ou compressão. Você escolhe. Só que se você lembrar do equilíbrio do corpo rígido, você vai lembrar que são 3 equações, né? Soma das forças em x igual a 0, em y igual a 0 e momento igual a 0. São 3, né? Você pode usar 2 momentos de uma força, ou até 3 momentos, mas não interessa, são 3 equações. Então você só pode cortar 3 barras, tá? Se você cortar 4, o sistema não tem solução, tá? O que acontece então? Você, por exemplo, está aqui. Você quer saber quanto que é a força FGC? Aqui. Você corta aqui e escolhe ou o lado esquerdo ou o lado direito, tá?
Aí você escolhe, por exemplo, o lado esquerdo e coloca aqui as 3 forças, tá? Que você acha. Chuta. Então aqui eu chutei compressão, aqui eu chutei tração, eu chutei tração, tá? E agora resolvo esse equilíbrio aqui, tá? Eu posso usar esses pontos aqui, posso usar esse ponto F que está aqui, posso usar qualquer ponto que eu quiser, tá? Inclusive esse ponto D, mesmo eles pertencendo desse lado. Os pontos da treliça eu posso usar todos eles. Eu só não posso prolongar aqui para cá. Então essa barra essa reação de apoio não aparece, essa barra CF não aparece. Tal. Aí o que eu faço? Se eu somar, então, nesse esquema, se eu somar os momentos nesse ponto, essas duas forças somem, eu acho essa força aqui. Sabendo essa força aqui, se eu somar os momentos nesse ponto aqui, essas duas forças somem, eu vou achar essa aqui. Sabendo essa e sabendo essa, eu faço a soma das forças em Y e acho essa aqui. Tá certo? Se eu escolher o outro lado, eu tenho um problema. Já tenho 3 incógnitos aqui. Então eu tenho que, primeiro, já ter calculado a reação de apoio aqui. Então eu conheço essas duas. Tá certo? Então, isso aqui é conhecido, esses 3 aqui são conhecidos. Eu já calculei a reação de apoio. Se eu somo os momentos em C, essas duas forças desaparecem, eu acho essa força FGF. Se eu somo os momentos em G, essas duas forças desaparecem, eu acho essa força FBC. Aí se eu somar as forças em Y, eu acho FGC aqui. Pronto, resolveu. Tá? E aqui é direto. Por exemplo, calculei FGF. Deu positivo, professor. Então eu chutei certo. Compressão. Calculei FBC. Ah, professor, deu negativo. Ah, eu chutei errado. Então não é tração, é compressão. Então essas flechas aqui já te dão se é tração ou compressão direto. O que eu faço em geral? Eu prefiro sempre chutar tração. Eu chuto tudo tracionando. Tracione. Por quê? Deu positivo, é tração mesmo. A deu negativo, compressão. Tá? Então eu sempre chuto tração quando eu corto. Isso é uma coisa que eu uso para mim. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar essa barra, por exemplo, quer saber quanto que é a força no elemento GE, GC e BC? Pronto, quer saber essas 3 aqui, né? Então corta aqui. Só que para cortar aqui, eu preciso saber, se eu escolher o lado esquerdo, eu tenho que saber a reação em A. Se eu escolher o lado direito, tem que saber a reação em D. Porque aqui já tem 3 incógnitas, não posso ter mais uma. De qualquer forma, então, primeiro eu tenho que fazer o quê? Resolver o equilíbrio da treliça. Das forças externas, tá? Então, aqui está as reações de apoio, aqui é um pino, aqui é um rolete. Resolvo a reação de apoio e encontro o AX, o AY e o DY. Tá? Encontro as forças, fazendo o equilíbrio do corpo rígido. Agora eu vou cortar. Vou cortar e vou escolher o lado esquerdo, tanto faz, tá? Esquerdo. Então aqui eu tenho já o AX 400 para a esquerda, o AY 300 para cima, esse 1200 não vai aparecer, nem esse 400. Mas vai ter 3 forças aqui. Ó. Então aqui chutei FBC, chutei tração, FGC, chutei tração, e FGE aqui o livro chutou compressão. Tá? O que eu faço? Se eu somar as forças, os momentos no ponto G, o que acontece? Essa força não faz momento, essa força não faz momento, eu vou achar o FBC. Tá? Então esse 300 negativo vezes 4, 400 negativo vezes 3, e FBC positivo vezes 3. Resolvo e acho que FBC é 800. Então deu positivo, quer dizer que eu chutei certo, então ela é tração. Chutei tração, é tração mesmo. Agora eu vou chamar os momentos no ponto C aqui. Por quê? Porque aí FGC não aparece, FBC não aparece, eu vou achar o FGE. Esse A também não aparece, então eu vou ter 300 vezes 8, cancelando com FGE vezes 3. E aí eu achei que FGE deu 800 positivo. Então eu chutei certo.
chutei compressão, é compressão mesmo. Agora, posso fazer a soma das forças em Y. Né? Ó, 300 menos esse cara aqui vezes 3/5 dá 0. Então esse cara aqui deu 500, esse aqui. E deu certo, eu chutei para baixo e é para baixo mesmo a tração. Então é tração de verdade, tá aqui, tração. Tá certo? Então é isso, pessoal. Esse é o método dos nós, né? Por exemplo, esse cara aqui, ó. Esse aqui é um exemplo interessante só para dar uma outra visão. Ele quer saber quanto que é a força no elemento CF. CF é este cara aqui. Tá? Então, primeiro eu teria que resolver o equilíbrio, porque aqui tem uma equação aqui, ó, tem uma incógnita aqui. Tá? Resolvendo o equilíbrio, eu encontrei que esse cara aqui é 4,75 kN. Tá? E aí eu vou cortar e vou escolher o lado direito. Tá? Vou cortar aqui. Então, esse GF aqui eu vou chutar a compressão. Esse CF vou chutar a compressão. E esse CD vou chutar a tração. Tá? E ele falou assim, olha, para eu achar esse FCF, eu teria que anular tanto o FCD como anular o FG aqui. O que acontece? Eu prolongo os dois e acho um ponto aqui em que os dois passam por ele. Aí nesse ponto, eles não criam momento. Eu vou achar esse FCF direto. Esse ponto O aqui é uma distância x. Eu faço semelhança de triângulo, né? O triângulo grande com um triângulo pequeno aqui, e aço este x valendo 4 metros. Se eu somar o momento então em relação a esse ponto O, eu vou ter esse FCF para cima. Para cima, aqui é como que é o negócio aqui? É 4, 4, né? 4, 4 é 45. Né? 4, 4 aqui. Ó. 4, 4, 45. Então esse FCF cosseno sin 45 vezes 12 vai gerar horário negativo. Depois eu tenho esse 3 vezes 8 gerando anti-horário positivo. E esse cara 475 vezes 4 girando horário negativo. Daqui encontro que o FCF deu 0,589 e eu chutei certo, ele deu positivo. Então ele é compressão, chutei certo. Tá certo? Então, às vezes você pode escolher pontos fora da treliça, se você quiser. Para você matar duas forças assim, desde que você consiga achar as distâncias, você está liberado. Tá certo? Esse aqui é um exemplo mais complexo. Ó. Ele quer saber o seguinte, qual que é a força no elemento EB aqui? Mas para eu cortar o elemento EB, qualquer corte que eu fizer aqui, eu vou cortar 4 barras. 4 barras. Não vou conseguir resolver. E se eu fizer o método dos nós, o que é o método dos nós? É cortar aqui, ó, pegar só esse nó. Eu tenho 3 barras. Também não consigo resolver. Então qual que é a ideia? A ideia é você usar esse corte aqui e tentar encontrar uma dessas 3 barras. Uma das 3. Encontrando uma das 3, eu vou por esse nó e acho essa barra do meio. Tá? Tá certo? Então vamos lá. Vamos tentar cortar então esse corte aqui. Eu já tenho aqui as reações calculadas. Escolhi o lado esquerdo. Chutei FAB tração, FCB compressão, FFB compressão, FEB tração e FED compressão. Tá? Vamos lá. Minha ideia é achar ou esta força, né? Se eu conseguisse achar essa força direta seria ótimo. Se eu pegar esse ponto, ela nem aparece. Né? Se eu pegar esse ponto, ó, se eu pegar esse ponto, essa aqui não aparece, eu vou ter duas incógnitas. Ó, veja bem, essa não aparece nem essa, né? Vou ter duas incógnitas. Se eu pegar o ponto aqui de cima, eu vou ter 3 incógnitas. Tá? Se eu pegar o ponto E aqui em cima,
eu vou ter duas incógnitas, que é esse EB e esse AB. Tá? O que eu faço então? Eu primeiro começo no ponto B. No ponto B eu vou ter duas incógnitas. Na verdade não, né, pessoal? Olha, essa aqui não gera, essa aqui não gera, essa aqui também não gera. Eu vou achar esse FED aqui. Ó. Tá? Esse FED, que está aqui, eu posso prolongar ele para cá. Então aqui o cosseno de 30 vai ser... Aqui é 30, né? Porque se aqui é 30, aqui em cima é 30. O cosseno de 30 vai ser a horizontal, braço vertical. O braço é... Se aqui é 30, né? Espera um pouquinho. Vamos devagar. Se aqui é 30 e aqui é 4, a altura é 2, né? Porque a altura é metade, né? Então, FED cosseno 30, braço vertical é 2. Ah, não, em relação ao ponto B, esse FED cosseno não tem momento, né? Não tem momento. Porque assim, eu posso pegar essa força FED e colocar aqui em cima, no ponto E, ou colocar aqui embaixo no ponto C. Tanto faz. Se colocar no ponto E, somente a horizontal vai ter momento. Se eu botar aqui no ponto C, somente a vertical vai ter momento. Tá? Ele preferiu fazer a vertical, porque aí não precisa calcular as alturas. Tá? Se eu fosse fazer aqui a horizontal, colocar essa força aqui no E, fazer a horizontal, eu teria que saber essa altura. A altura não foi dada, eu não quero calcular. Então eu vou pegar nesse ponto aqui, essa força não causa momento, só vai ter essa força. E o braço é 4, vai girar positivo. E aí, esse 1000 não causa momento, esse 3000, o braço é 2, esse 1000, o braço é 4, e esse 4000, o braço também é 4. Tá? Somando, eu acho o FED. E eu chutei esse FED com pressão. Ele deu positivo, então é compressão mesmo. Ora, sabendo uma das três barras aqui em cima, eu vou pelo método dos nós. Então eu vou lá no nó, coloco aqui a força de 1000, a força do FEF, ou você pode fazer aqui também pelo método das barras, você que sabe. Chuta as três barras aqui. No fundo é o método dos nós, né? Mas aí você faz essa resultante aqui. Soma das forças em X é 0, e eu acho essa força FEF, porque tem que equilibrar com essa FED. São iguais. Aí eu faço a soma das forças em Y e descubro então que o FEB, que eu estava querendo, vale 2000 newtons, tá certo? Então, você pode às vezes juntar, né? Isso aqui é um método dos nós com o método das cortantes. Você pode também pegar o método dos nós e cortar as barras perto do nó e fazer a barra cortada, você que sabe, tá? Você pode ter liberdade para isso. Bom, tem então lá uma lista para vocês fazerem exercício, tá certo? E aqui são as respostas daqueles exercícios lá que eu tinha mandado vocês fazerem, tá? Bom, então, essa parte de treliça é uma aplicação interessante. Você vai acabar vendo isso um pouco mais para frente, talvez de novo em resmate, tá certo? Estruturas treliçadas são muito usadas em qualquer lugar, são muito úteis, né? São mais baratas e tem boa rigidez, tá certo? Então, é um tópico interessante de ser aprendido, tá certo? Então façam a lista lá, tá? E amanhã na aula, o exercício da aula vai ser sobre uma treliça, tá bom? Para vocês resolverem, tá bom? Então, boa sorte. Eu vou dar uma treliça simples, né? Porque vocês estão estudando isso agora a primeira vez, né? Então tudo de bom, pessoal. Até amanhã. A gente se vê. Até logo.